Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de estreia, hoje é dia de série nova aqui no canal e eu tô falando de Super TV Show da Universo Simulado. Quem tá ligado no movimento, quem já acompanha o canal há um tempinho, deve lembrar desse nome, já resenhei vários outros livros da Universo Simulado, é uma editora que eu curto bastante, e hoje a gente vai começar aqui a explorar mais um jogo, o Super TV Show, que basicamente, só para começar aqui as nossas informações, é um jogo, é um cenário que busca adaptar ali o universo dos desenhos animados para as mesas de RPG. E aqui, seja qual for o desenho, tá? Desde a década de 60 até anos 2000, 2010, não interessa quando você foi criança, não interessa quais desenhos você assistia, provavelmente você vai encontrar aqui regras simples e diretas para você fazer essa adaptação, beleza? Então, para quem está chegando agora no canal, por acaso, como é que funcionam as coisas aqui? Cada semana eu venho fazendo um vídeo novo explorando uma parte do livro. Vamos passar por todos os capítulos, vamos dar a devida atenção aos detalhes que sejam importantes para vocês terem uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo. E aqui, todos os vídeos vão ficar concentrados numa playlist que já está criada, inclusive, porque eu fiz o unboxing desse material, é o primeiro vídeo da nossa playlist, e a partir de agora, a cada semana, teremos mais informações sobre o Super TV Show. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a conhecer aqui o livro, algumas informações gerais. Ele é um lançamento, como eu já disse, da Universo Simulado. O livro tem aproximadamente 100 páginas coloridas, capa dura, tá? E assim, eu vou ler aqui o finalzinho não, a contracapa do livro, melhor dizendo, que aí já dá uma ideia geral do que a gente vai encontrar aqui dentro. Então olha só, o jogo apresenta criação de personagens feita em poucos minutos, sistema gramatical e narrativista para jogo solo, co-op, guiado ou streaming. Sim, teremos regras específicas aqui para a galera que curte streaming. Regras para a criação de mundos, monstros, propagandas, temporadas, cenários e muito mais. Ou seja, a proposta aqui, sempre no estilo narrativista, né, que é a marca dos jogos da Universo Simulado, é você fazer aqui, transpor, como eu disse no início, o universo dos desenhos animados de quando de repente você era criança para a sua mesa de RPG. Entrando aqui mais diretamente no livro, a gente vai ter aqui, olha, nas primeiras páginas, né, os agradecimentos, né, as pessoas que colaboraram de alguma forma para que esse livro existisse, e chegamos aqui no nosso amigo sumário, que vai ser o nosso guia, né, o guia da nossa exploração do livro. A gente vai seguir esta sequência aqui. Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente vai ter aqui algumas informações iniciais que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Vamos falar também, ainda hoje, sobre o processo de criação de personagens, que é bem simples, bem dinâmico, né? Como eu acabei de falar para vocês, em poucos minutos você cria um personagem. Mas para a gente ter uma ideia geral aqui, o livro está dividido em 5 capítulos e 9 apêndices, tá? Salvo engano, uma boa parte desses apêndices, se não todos eles, foram destravados durante o financiamento coletivo do livro, tá? Então a galera foi apoiando, as metas foram sendo batidas e conteúdo extra foi sendo enxertado aqui no livro. Então a gente chegou nesse material final, que como eu falei, tem 100 páginas, e a gente vai começar a conhecer ele mais a fundo, com mais detalhes, a partir de agora. Bom, a primeira informação que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui rapidinho, o livro começa basicamente com esse glossário aqui, um glossário de termos que são utilizados no livro. Aqui a gente está encontrando referência aos participantes do jogo, né? Quem compõe um jogo de RPG. Então a gente vai ter aqui, olha, com alguns detalhes diferentes. A gente começa aqui com a audiência. Quem assiste o jogo. No Super TV Show, os espectadores podem influenciar a narrativa, e aí ele manda uma referência de um capítulo posterior. Aqui, imagino que seja as tais regras para jogar em streaming, né? Então quem está assistindo o streaming pode, de alguma forma, que a gente vai descobrir quando chegarmos no capítulo 5, influenciar ali o direcionamento da trama, né? Teremos os coadjuvantes, que são os famosos NPCs, né? Personagens que não são controlados por um participante, mas compartilhados por todo mundo. O herói ou a heroína, que são os personagens dos jogadores. Os participantes, né? Os jogadores em si. E o narrador. Lembrando que aqui o Super TV Show também apresenta maneiras de você jogar sem a presença de um narrador, ou seja, através do modo solo ou co-op. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a sequência do livro, a gente vai ter alguns textos, né, de abertura, vamos chamar assim, basicamente dizendo de onde veio a inspiração para fazer esse jogo, algumas palavras sobre o que é ser um herói, né, o que é heroísmo, e um último texto aqui basicamente para te colocar já no clima do jogo. Eu vejo isso aqui como se fosse uma cena de abertura, né, de algum desenho, do início, de alguma aventura, para você ter uma ideia já mais ou menos de qual é a pegada aí, né, do negócio. Aí, na sequência, a gente já começa a falar um pouquinho sobre o jogo em si e sobre as regras. Então eu vou ler alguns trechinhos para a gente poder comentar. Aqui no início, logo, na primeira página que fala sobre o jogo, a gente tem um resumo aqui da proposta. Então olha só. Super TV Show funciona para aventuras onde heróis e heroínas extraordinários combatem as forças do mal,
relembrando os nostálgicos desenhos animados da era da TV aberta, quando todos os nossos sonhos cabiam dentro de um tubo de imagem. Então, como eu falei no início do vídeo, a proposta aqui é justamente você adaptar ou melhorar ou criar novos universos inspirado nos desenhos que você assistia quando era criança. E claro, ao longo do livro, como também é uma marca registrada aí da Universo Simulado, diversas referências a esse universo. Então, com certeza você vai encontrar aqui ao longo das páginas alguma referência, alguma brincadeira, né, a respeito de algum desenho que você assistia quando era criança. Na sequência, o livro já fala aqui um pouquinho sobre a questão do sistema, que é o sistema TTT. Se você está familiarizado já com outros jogos da Universo Simulado, esse sistema é o mesmo utilizado em outros jogos da casa, como Sinistros e Monstros, Anomia, O Fim, salvo engano, Velha Guarda também. Então, se você já tem familiaridade com esse sistema, tranquilo, show de bola, é só partir para o abraço. Mas ainda que você não tenha, é um sistema simples, rápido, prático e que dá asas à sua imaginação. A gente vai passar por ele no devido momento e explicar em detalhes para vocês terem uma ideia bem bacana de como é que ele funciona. Só para dar um primeiro gostinho a respeito do sistema, mas lembrando que a gente vai voltar a falar dele com mais detalhes, o sistema TTT ele é baseado no que o livro chama de títulos. E esses títulos, por sua vez, eles se subdividem em tipos, tramas e trecos, que basicamente, aqui sendo bem sucinto, são descrições, né, narrativas de características do seu personagem. Então, cada vez que na sua ação uma dessas características se encaixar, você ganha uma vantagem, você ganha um dado a mais, você ganha um bônus, vamos dizer assim, né? E falando em dados, quais são os dados utilizados aqui no Super TV Show ou no sistema TTT? Ele coloca aqui, na verdade, D6 e D1. Como assim? D1. Porque, na verdade, a regra básica é o seguinte, você vai jogar os dados e o par significa um sucesso e o ímpar significa 0, ou 0 sucessos. Então você pode usar, na verdade, o tipo de dado que você quiser. D6, D8, D12, enfim, o negócio aqui é par ou ímpar. Se você quiser usar uma moeda, ok também. Se você quiser usar cartas, ok. Par é sucesso, ímpar é falha, né? É não um sucesso. Então é um sistema bem simples, bem rápido. E como eu acabei de falar, cada vez que você conseguir encaixar uma das características do seu personagem, você ganha um dado a mais, ou uma chance a mais. Então, se você tem tipos, trecos e tramas, e você consegue encaixar os três numa ação, a jogada básica, a mecânica básica é você jogar 4... Eu vou usar dados aqui porque é o mais comum, né? Você joga 4 dados, mais um por cada coisa que você conseguir encaixar. Então, você pode jogar entre 4 e 7 dados. Lembrando que é sempre dessa forma. Par, sucesso, ímpar é a falha. E só lembrando, para quem não está familiarizado ainda com o sistema, o livro ele é cheio de quadros de exemplo, né, para você entender na prática como é que essa questão funciona. Tem várias tabelas, né, exemplificando esses tipos, trecos e tramas para você sortear ou escolher, né, o que mais lhe interessa. Então, aos poucos, conforme você vai avançando na leitura, com certeza você vai recebendo informações suficientes para você perceber qual é a sacada, qual é o pulo do gato e começar a adentrar nesse universo narrativista do Super TV Show. Avançando mais um pouquinho, vamos entrar logo no primeiro capítulo, né, chamado aqui de Canal 1, Heróis e Heroínas da TV. Aqui o livro já vai direto para o processo de criação de personagem, que é simples e rápido. Mas eu vou ler uns trechinhos aqui para a gente poder entender qual é a proposta aqui, qual é a pegada. Então olha só. Criar um herói ou heroína da TV funciona como juntar peças de Lego para dar forma à sua ideia, sem precisar de cálculos, descrições complicadas ou equações matemáticas. O sistema foi pensado para ser gramatical, onde a sua imaginação é o que realmente conta. Então, é por isso que eu estou falando aqui que a questão é como se cada coisa funcionasse como uma pequena descrição, né, a respeito daquele personagem. E aí, quando você consegue encaixar isso na jogada, você tem o bônus que esse tipo, treco ou trama fornece, que é uma chance a mais, um dado a mais, uma carta a mais, enfim, esse tipo de coisa. A gente vai passar aqui pelas etapas, né, do processo de criação de personagem e a gente vai ter chance de exemplificar um pouquinho melhor isso. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o processo de criação de personagem tem 4 etapas bem simples. Vamos dar uma geral por cada uma delas. Primeiro, vamos aqui entrar nos famosos títulos, tá? Então você vai inventar, sortear ou escolher um tipo que é uma capacidade, uma profissão do seu personagem, uma trama, que envolve aí vantagens e desvantagens, e um treco, que são basicamente os equipamentos que esse personagem vai ter. Você pode escolher um dos temas descritos no canal 2, então como eu disse que é o próximo capítulo. Ele vai ter uma série de exemplos, uma série de tabelas que você pode sortear ou usar para se inspirar, porque lembra sempre que você pode inventar.
Segundo passo, aprimoramento. Você ganha 3 pontos de aprimoramento. Cada ponto permite adquirir um novo poder ou 3 novos títulos. Ou seja, você pode adicionar mais descrições para o seu personagem, tornando ele talvez mais versátil, ou comprar poderes. A gente também vai ter uma parte específica falando sobre os poderes e exemplificando alguns deles. Etapa 3. Parâmetros. Você começa com 1 ponto de destino e 10 pontos de vida. O destino, você pode gastar esses pontos para adicionar manobras. Manobras também vão estar descritas futuramente aqui no livro. E você pode, ao longo da sessão, ir acumulando pontos de destino, até um máximo de 6. Pontos de vida é aquela medida padrão, né, de quanto você aguenta, né, quanto de dano você aguenta. E a quarta e última etapa é a questão do nome, é nomear o seu personagem. Então assim, na verdade são poucas etapas, elas são simples, da feita que você consegue visualizar o seu personagem e com certeza, a partir dos exemplos dados, das possibilidades que vão estar contidas aqui nas tabelas, você vai destravando aí a sua criatividade para se inspirar e criar o seu personagem único. Um outro ponto importante que você precisa decidir durante o processo de criação de personagem é a questão das suas identidades, né? Isso aí é básico nessa questão, né, dos desenhos, né, dos heróis e tal. Você tem uma identidade secreta ou não? Primeiro ponto, né? E aí você pode inclusive ter características diferentes, descrições diferentes para sua identidade civil, vamos chamar assim, e para sua identidade super-heróica, né? E também você pode decidir como é que você se transforma. É simplesmente uma mudança de roupa? Você tem algum efeito na hora de se transformar, né? A gente pode pensar aqui em diversos exemplos dos desenhos. E aqui ele vai te dando também algumas opções. Você pode ter gatilhos para sua transformação e para sua destransformação também. Então, só para exemplificar aqui, por exemplo, quando é que você se transforma? Ao ar livre ou em um vestuário, né? Você simplesmente troca de roupa. Você ativa o seu anel ou o seu relógio alienígena. Você grita o seu nome com uma clava ou veste uma armadura e aí você se transforma, você assume essa outra identidade. E você pode ter também, caso queira, um gatilho para você se destransformar. Quando você mente, quando a ameaça acabou, quando você se sente culpado ou qualquer outra coisa que você imagine. Só para dar uma ideia mais prática, eu vou pegar aqui, porque no finalzinho desse capítulo traz alguns exemplos de personagens, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, olha, o Super Tupã, para dar uma ideia para vocês de como é que isso fica organizado no final das contas. Então, você vai ter ali um pequeno histórico, né? A vida da jovem arqueóloga Sônia Krenak mudou após encontrar o Tacape do Trovão, que a transforma no Super Tupã, o invencível protetor das matas e dos povos originários. E aí tem aqui, olha, a ficha dela na forma civil, né? Então ela vai ter aqui títulos, né? Quais são os títulos dela? Tipo, arqueóloga, trama, indígena orgulhosa de sua cultura, treco, equipamento, tacape, trovão. Ela tem um gatilho para transformação. Precisa erguer o tacape trovão e invocar a ajuda do grande espírito. E aí ela se transforma na sua forma heróica do Super Tupã, que vai ter ali, tipo, pajé sagrado, trama, músculos forjados nas matas e o treco, tacape do trovão. E aí, os poderes. Aqui tem 3 poderes. Eu vou pegar um deles só para vocês terem uma ideia de como é que isso é organizado. Então, olha só. Poder aqui, o primeiro, super força. Sendo um pajé sagrado, que é o tipo, né, do personagem, eu consigo mais 3d1 em meus testes de força. Isso é a técnica. Porém, a vantagem, né? Mais 3 dados no teste de força. Técnica. Porém, preciso estar próximo do meu tacape trovão. Trava. Todo poder que você escolher vai ter uma vantagem, que é o que você consegue ali ganhar por ter esse poder, e uma trava, que é o que seria uma desvantagem aqui, entre aspas, ou um limitador. Todo poder que você escolher tem que seguir essa sequência. Todos os outros aqui, os outros 2 poderes, seguem essa lógica. Uma técnica, que é a vantagem, e uma trava, que é o limitador do poder, para não ser aquela coisa absurda. E para a gente fechar o conteúdo desse primeiro vídeo, o capítulo termina aqui com o código do heroísmo, que tem 4 itens. Justiça. Poder sem justiça é maldade. Verdade. Mentir é assassinar a verdade. Honra. Buscar sempre o caminho do respeito. E lealdade, jamais abandonar pessoas em necessidade. Então esse é o código básico do heroísmo, segundo aqui o Super TV Show. E para você acertar o tom do seu herói ou da sua heroína, as dicas que o livro dá são as seguintes. Siga o código do heroísmo, seja criativo, ousado e exótico. E 3, sempre tenha uma frase de efeito, piadinha ou grite o seu nome enquanto parte para cima do inimigo. Lembrem sempre, o clima aqui é dos desenhos animados. Então, tudo aquilo que é espalhafatoso e tal, que a gente costumava ver e achar muito bacana quando era criança, relembre isso aqui na hora de criar o seu herói ou a sua heroína.
Então é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso primeiro capítulo do Super TV Show. Espero que vocês tenham curtido, né, esse contato inicial aqui com o jogo. Ainda tem muita coisa pra gente conhecer. No próximo vídeo, a gente já vai entrar aqui no canal 2, né, no capítulo 2, que vai detalhar títulos e poderes, beleza? Então, se você quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.